que o Departamento de Estado americano publicou hoje o relatório anual dos direitos humanos. Com 4 meses de atraso, esse documento apresentou mudanças profundas em relação ao ano passado, inclusive em relação aqui ao Brasil. Por isso a gente vai lá para Nova York conversar com o nosso correspondente Pedro Paiva, que tem todos os detalhes. Boa noite, Pedro. O que disse esse relatório sobre o Brasil? Boa noite, Giovana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Pois é, como você bem colocou, esse documento atrasou esse ano e atrasou muito. Geralmente ele sai em março, abril, mas esse ano só foi publicado agora em agosto, e isso por mudanças profundas na caracterização do que são e do que não são violações de direitos humanos, segundo o governo dos Estados Unidos. Esse documento traz em detalhes a leitura do departamento sobre cada um dos países do mundo. E a parte do Brasil foi uma das que apresentou maior mudança. O texto começa dizendo o seguinte, abre aspas: a situação dos direitos humanos no Brasil piorou ao longo do ano. Os tribunais tomaram medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão e a liberdade na internet, bloqueando o acesso de milhões de usuários a informações em uma importante plataforma de mídia social em resposta a um caso de assédio. O governo minou o debate democrático ao restringir o acesso a conteúdo online considerado como ameaça à democracia, suprimindo desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como de jornalistas e políticos eleitos, muitas vezes em processos secretos, sem as garantias do devido processo legal. Fecha aspas. O documento como um todo fala de diversos temas diferentes. Ao tratar de execuções extrajudiciais, por exemplo, cita um caso da PM de São Paulo, uma milícia em Roraima, e também o assassinato da ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. No tema da tortura, cita um caso envolvendo a polícia gaúcha em Porto Alegre. Mas o ponto mais relevante no sentido de mudança de posicionamento do governo americano é na questão de liberdade de expressão. O texto cita nominalmente o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Vou pedir para colocarem aí na tela o trecho que diz o seguinte, abre aspas: registros judiciais revelam que o ministro Alexandre de Moraes ordenou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários na plataforma X, antigo Twitter, reprimindo de maneira desproporcional fala de defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao invés de adotar medidas mais restritas para penalizar conteúdos que incitassem ações ilegais iminentes ou assédio. Fecha aspas. O relatório cita também o presidente Lula ao falar de antissemitismo. Critica o presidente brasileiro por comparar a situação na faixa de Gaza com a Alemanha nazista e por caracterizar a guerra como um genocídio da população palestina. Em outro momento, elogia uma ação do governo brasileiro. Vou pedir novamente para colocarem aqui o trecho na tela. Abre aspas. Em julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva restabeleceu a Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecimentos Políticos para lidar com crimes de Estado e repressão política ocorridos entre 1961 e 1979. A comissão foi criada em 1995, mas foi extinta em 2022 pelo governo do então presidente Bolsonaro. Fecha aspas. Concluindo, essas mudanças de tom em relação ao Brasil já eram esperadas, principalmente depois da carta enviada por Trump ao presidente Lula e a publicação da ordem executiva que decretou a sobretaxa de 40% no mês passado. Ao que tudo indica, as relações entre os dois países seguirão conturbadas. Giovana, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Pedro Paiva, direto de Nova York, com todas essas informações. Ótima noite a você. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.